Olá, hoje segunda-feira, dia 25 de julho. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 7 a 15. Porém, temos este tesouro em vaso de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em vosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte, e em nós a vida. Animados desse espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, por isto falei. Também nós cremos, e por isso nós falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também a nós com Jesus e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos, redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A reflexão de hoje traz para a gente a carta de São Paulo aos Coríntios, no 2 Coríntios, no capítulo 4, e logo no versículo 7, Paulo diz quem ele é. E devemos tomar posse dessa palavra para que nós possamos se assemelhar a isso que Paulo escreve à comunidade de Coríntios. Ele fala para termos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que o poder extraordinário provém de Deus. Aqui, o que Paulo fala é que o seu conteúdo, tudo aquilo que muitos daquelas pessoas achava de belo, achava de glorioso em Paulo estava dizendo que tudo aquilo provém de Deus. E nós precisamos entender e sair dessa cilada que muitas vezes o mundo nos prega. Às vezes o mundo nos prega que nós somos bons, tudo aquilo que falamos é bonito, tudo aquilo que fazemos é perfeito demais. Mas nós não devemos esquecer que tudo aquilo que temos de bom, tudo aquilo que temos de conteúdo provém de Deus. E Paulo nos dá uma segunda dica: o que devemos ser. Ele, aqui na sua carta, diz que ele é vaso de barro, e nós devemos carregar esse tesouro, mas não esquecemos que somos vaso de barro. E aqui, esse vaso de barro remete à criação, remete à fragilidade, remete à humildade que devemos ter e reconhecer que o importante, tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que é bonito, vem de Deus. Nós somos vasos de barro, coisa insignificante, perto da grandeza de Deus. Tudo aquilo que somos, sim, provém da misericórdia de Deus, mas aquilo que guarda esse tesouro é simplesmente barro, e que temos que tomar um cuidado muito grande, porque o mundo faz com que isso tende a se rachar,
tende a se quebrar. Paulo mesmo diz que vivemos em completa penúria, mas ele diz para nós não nos desesperarmos. E então, nós vamos ver aqui quantas e quantos de nós passamos por dificuldades, problemas, angústias. Nós passamos por dificuldades que muitas vezes nos dá a impressão de ser impossível de passar aquele momento. Mas Paulo nos dá aqui a grande dica para superar tudo isso: nunca perder a fé e nem a esperança, porque esse mesmo Deus que coloca em nós aquilo que há de mais precioso, que é a própria vida de Jesus, Ele não nos deixará na morte de Jesus, porque é promessa de Jesus que quando Ele voltar, todos nós ressuscitaremos com Ele, para então tomar posse da vida eterna. É muito bom que muitas das vezes nós possamos entender que todo o momento de dificuldade, todo momento de penúria que nós passamos, como Paulo diz, é para nós lembrarmos que o próprio Jesus sofreu a sua penúria. O próprio Jesus teve momentos de angústia. Lá no horto, ele suou sangue. Tamanha era a sua angústia, porque ele já sabia de tudo o que haveria de passar. Mas ele acreditou, porque ele sabia muito bem aonde colocar a sua confiança. E nós devemos ser imitadores de Cristo, mesmo por mais tenebroso dos momentos em que nós estamos passando. Nós não devemos esquecer que aquele que derramou o seu sangue por mim e que me promete voltar para buscar e me levar à vida eterna, sofreu muito mais, mas superou tudo isso. Ele ressuscitou e Ele vive. E é por isso que eu devo crer que mesmo nas dificuldades, mesmo nas angústias, mesmo nos momentos de penúria, tudo isso vai passar, tudo isso um dia acaba. E então, eu me lembrando da morte de cruz, a morte de Jesus, esse fardo com certeza vai ficar mais leve, porque o nosso Senhor e Salvador pagou pelos nossos pecados na cruz e inaugurou o reino dos céus e prometeu para nós que o seguimos a vida eterna. Mesmo que por muitos anos você possa passar por dificuldades, mesmo que por muitos anos venha muito sofrimento, a vida eterna é muito maior do que qualquer momento que nós passarmos em vida. A vida eterna vai nos trazer uma felicidade, uma alegria e uma paz que não se mede com qualquer sofrimento nessa vida terrena, nessa vida em que vivemos hoje. Mas, para que tudo isso passe e nós possamos conquistar aquilo que Jesus deixou como herança, é necessário que nunca percamos a nossa fé e a nossa esperança. Peçamos a esse Jesus de amor e misericórdia que Ele nos dê a força para continuar carregando a nossa cruz, para continuarmos, mesmo que nas maiores das dificuldades, seguindo em direção a Ele, seguindo em direção a Jesus, porque dali vai sair muito amor e misericórdia. O mundo muitas vezes nos dá um fardo quase impossível de carregar, mas Jesus pede que, se estamos cansados, entregue a Ele, porque o fardo de Jesus é leve. E nós devemos tomar posse das palavras em que Paulo diz que esse conteúdo maravilhoso que carregamos não é privilégio nosso, não é méritos nossos, mas devemos nos lembrar que somos barros, e desse barro, do pó que viemos, ao pó voltaremos, mas nesse momento conquistando algo que Jesus deixou
através do seu sangue, através da sua própria vida, que é a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana e até amanhã.